Meus irmãos, boa tarde. A paz do Senhor para quem está entrando nessa transmissão. Nós estamos ao vivo nessa tarde de sábado. Seja uma tarde abençoada para você que está se conectando aqui no canal, nessa transmissão ao vivo. Que o Senhor te abençoe. Vou deixar com vocês um texto da palavra. Vou abrir aqui o texto. Fazer a leitura juntos. O texto da palavra diz assim, lá em Hebreus, capítulo 10, no versículo de número 32. Vou fazer a leitura de alguns versículos, vou pular outros, a gente fazer a leitura aqui juntos. Diz assim: Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportaste grande combate de aflições. Em parte, foste feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participante com os que assim foram tratados. Versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque há ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. A palavra aqui, ela traz algumas instruções, na verdade algumas exortações, até mesmo uma palavra de ânimo no meio de um período de provação, no meio de um período de adversidade. E esse texto aqui, essa epístola, essa carta, ela foi direcionada aos hebreus, à igreja que estava ali no território de Israel. E o escritor aos hebreus, ele tem esse cuidado, de trazer à memória as dificuldades que aqueles servos, aqueles homens e mulheres passaram, os vitupérios, as tribulações, mas que eles eram portadores de uma grande promessa. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportaste grande combate de aflições. Esse ser iluminados é interessante, porque quando nós estamos no mundo, quando nós estamos distantes do Senhor, ainda que conheçamos a palavra, nós não temos a real clareza, a real percepção dos fatos, do que está acontecendo na nossa vida. Eu lembro que eu tive um sonho que entravam ladrões aqui em casa e só eu lutava contra eles, ninguém enxergava os ladrões, só eu e o meu filho. Então isso mostra o que? Aquela condição nossa de vigiar e orar, ou de não estar em vigilância nem em oração. O inimigo, ele consegue às vezes nos enxergar, ele tem todo um embate espiritual, o mundo espiritual está em ação, só que quando nós estamos longe do Senhor, nós não temos essa clareza, nós não temos esse entendimento, E aí vem o Senhor e restabelece a comunhão, e nós somos iluminados, por essa presença, do Senhor. E suportamos grandes tribulações, porque entendemos que as tribulações, elas produzem um efeito na nossa vida, elas nos conduzem até um ponto, até o alvo do Senhor, ao projeto ou uma promessa. E no versículo 33 o escritor, ele diz assim: em parte foste feito espetáculo com vitupérios e tribulações. Quantos de nós passamos por situações em que somos expostos, onde somos feitos como um espetáculo de vergonha, e de tribulação? Todo mundo fala: misericórdia, o que está acontecendo na vida dela? Olha o que aconteceu na vida dele, eu não suportaria aquilo. E realmente essa exposição vem, essas lutas acontecem, esse tipo de provação realmente ocorre. Mas o texto diz: em parte foste feito espetáculo, mas em parte foste participante com os que assim foram tratados. Nós não sofremos, e esse sofrimento é exclusivo nosso, não. Muitas pessoas passam por isso. E a Igreja de Cristo, aqui trazendo para dentro desse contexto, ela padece nessa terra, ela sofre. Então nós, como fazemos parte de uma mesma igreja, não placa, mas uma igreja espiritual que não tem nome, nós vivemos esses sofrimentos. Tem provação que parece que só quem é crente, quem é cristão, vive,
e somos participantes. E é o próprio sofrimento do Senhor. As aflições, as humilhações, a nossa cruz, né, é a cruz de Cristo, que carregamos a cruz de Cristo. E o escritor ele vem dizendo assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. E às vezes a gente quer rejeitar essa confiança, né, irmãos? Nós queremos não confiar mais. Chega um momento em que nós falamos para nós mesmos: eu não quero mais, não quero mais acreditar nisso, porque a impaciência nos leva a sofrer. A gente quer as coisas para ontem, né? E o texto diz: necessitais de paciência. Essa confiança que não pode ser rejeitada, ela tem grande e avultado galardão. Ou seja, existe uma grande recompensa, uma grande bênção de Deus para as nossas vidas. Mas ficamos impacientes. Eu sou uma pessoa muito impaciente. Eu quero as coisas rápidas demais. Eu quero ver as coisas acontecendo e não é assim, né? As coisas possuem um tempo. E ele segue dizendo: porque necessidade de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, e essa não é a parte mais fácil, essa na verdade é a parte mais difícil, fazer a vontade de Deus, porque eu acho que a parte fácil é fazer a nossa vontade. Paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, olha, não rejeite a confiança, porque ela traz galardão. Tenha paciência, porque depois que você fizer a vontade do Senhor, você vai alcançar a promessa. Basicamente é isso que ele está dizendo. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Isso é maravilhoso. Ainda um pouquinho de tempo, calma. O que há de vir virá e não tardará. O que Deus reservou, o que o Senhor separou, o que Deus tem para a sua vida, virá, não tardará. Vai acontecer, Deus fará. Foi Ele quem te prometeu, e aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Um pouquinho de tempo, só que a gente tem que ter a nossa fé renovada, ter essa comunhão restabelecida e ter essa paciência, né? Alcançar de Deus essa paciência, que eu acho que é o que mais nos falta. O que eu mais vejo é essa inquietação que eu compartilho, porque eu inúmeras vezes vivi essa inquietação. Em quantos momentos eu vivo essa inquietação? E é uma inquietação humana. A gente, né, não ter paciência, não saber esperar, não saber aguardar. A palavra fala que Simeão era um homem que servia ao Senhor, um homem temente, e ele aguardava a salvação de Deus. Ele aguardava, ele tinha recebido uma promessa do Espírito Santo. Ele veria o Salvador, ele veria o Messias com os olhos dele. Imagina a situação daquele homem, um homem já idoso, já estava prestes a morrer. E ele estava ali aguardando a promessa se cumprir. E um belo dia, né, Jesus tinha nascido, José e Maria vão ao templo no mesmo horário que Simeão estava. E ele vê a criança e o Senhor fala no coração dele: olha, tá aí. É ele é o Messias. E aquilo alegra o coração dele demais. Ele fala: Senhor, pode despedir o teu servo em paz. Os meus olhos contemplaram a sua promessa. Mas ele aguardou, irmãos. Ele aguardou com paciência. Se ele tivesse desanimado e saído da posição, ele não estivesse mais no templo, não estivesse fazendo aquilo pelo qual o Senhor ordenou, obedecendo, né? Como diz o texto aqui, ó, para alcançar depois a promessa, depois de quê? De ter feito a vontade de Deus, ele não ia ver a promessa não ia, né, repousar sobre os braços dele. E ele viu Jesus ali, né, ele pegou do colo de Maria, ele olhou a criança e se alegrou. Então é isso, a promessa na nossa vida, ela vai acontecer. Aquilo que o Senhor te prometeu, o Senhor é fiel. Eu não sou fiel. Você não é fiel. O homem não é fiel. O homem na sua natureza. Nós temos uma natureza de infidelidade. Quando nos tornamos fiéis, é por conta dos frutos que são do Espírito Santo de Deus. Um deles é a fidelidade. Mas o que acontece? Mas o Senhor, Ele é fiel. Deus é fiel. Ainda que sejamos infiéis, porque muitas vezes nós beijamos Jesus como Judas fez. O traímos com um beijo, né? Ou seja, o traímos
com gestos de amor, entre aspas, né? Pseudo gestos de amor. E o Senhor continua sendo fiel. Então ele vai cumprir aquilo que ele te prometeu. Agora você tem que ter paciência, tá? Você que está ouvindo a mensagem nessa tarde, você que foi trabalhar, você que está no seu lar, na sua folga, tenha paciência. A provação trará o galardão. A provação trará a recompensa. Lembrai-vos dos dias passados, quando você foi iluminado por aquilo que Deus falou ao seu coração, dizendo, olha, eu vou fazer, eu vou cumprir. Só que você vai passar por um momento de turbulência, de tribulação. Você passará por um momento de dificuldade. Você vai passar por um deserto, você vai passar por um vale, você vai ter que se esconder numa caverna, você vai passar, né, por uma tempestade. Seja qual for a situação, você vai passar por um momento de luta. Mas no final, há uma recompensa. Sempre há uma recompensa. Que Deus ele possa te fortalecer. Que essa fé, a chama, que às vezes está apagada, né? Ela possa encandecer, ser acesa novamente. No versículo 38 aqui, do texto que lemos, diz, o justo viverá pela fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. E o escritor diz, nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que creem. Somos daqueles que creem. Aqueles que acreditam que Deus é fiel, que as suas promessas se cumprem. Deus possa te abençoar, meu irmão, minha irmã. Antes de encerrar esse vídeo, eu peço curta e se inscreva no canal. A paz do Senhor Jesus.